Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas aqui que vos fala é o Diácono Gilson, né? Com mais um Falando de Bíblia, né? Eu mudei o nome do canal. Era tava meu nome e agora eu botei Falando de Bíblia, porque vamos verdadeiramente falar de Bíblia, né? Muitas pessoas não gostam muito desse tipo de conteúdo, mas aqueles que são amantes da palavra de Deus vão gostar. E o texto que eu quero trazer hoje na palavra de Deus se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos. Disse a seu filho: Traz-me mais ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, meus irmãos, aqui nós vemos uma passagem bem conhecida de todos, né? Que fala sobre o aumento do azeite da viúva. Muitos pregam essas palavras, né, para poder dizer que se você tiver fé, Deus vai te multiplicar o teu azeite, né? Muitos aproveitam essa palavra para pedir ofertas, né, sacrifício. Que se você sacrificar, Deus vai aumentar 100 vezes mais, como fez aquela mulher, tudinho. Mas o que muitos não querem ensinar nessa palavra, ou poucos querem ensinar nessa palavra, é o que realmente ela diz ou quer dizer para cada um de nós. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tinha um esposo ao qual fazia parte da escolinha de profeta de Eliseu. E esse esposo dela chega a falecer. E como ele faleceu, aquela mulher, por ser viúva, era sustentado, né, pela população, né, com a oferta dos dízimos que eram trazidos ao sacerdote e pela sociedade. E tudo que ela tinha eram os seus 2 filhos, que também ajudavam no sustento da sua casa. Mas agora gerou-se uma dívida que o esposo dela deixou, e agora os credores dele, né, por lei naquela época, eles tinham, né, queriam levar os seus filhos para ser escravo dele até a quitação da dívida. Ou seja, dependendo da dívida, ficariam para sempre lá. E essa mulher, não tendo mais o que fazer, já perdeu seu marido, e agora quer levar seus 2 filhos como escravo, ela agora procura um homem de Deus. Aqui nós temos procurado ultimamente. Há homens verdadeiramente de Deus que estão preocupados em orar por você, em ajudar você, ou aquelas pessoas que se dizem homens de Deus, mas que querem usufruir, sugar tudo que você tem. Pedindo pix, oferta. E aquela mulher chega e disse: Meu marido, teu servo, ele era homem temente a Deus. Mas ele morreu e me deixou uma dívida. E agora o meu credor está vindo cobrar essa dívida, não tenho como pagar. Então eu quero levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu disse: Sim, mas o que eu posso fazer por você? Nem sempre, irmão, quando nós procuramos o homem de Deus, às vezes, dependendo da situação, não há o que se fazer.
Para aquela mulher, parecia ser uma coisa impossível. Mas ela procurou o homem de Deus. Ela procurou um homem que realmente tinha uma intimidade e comunhão com Deus. Ela conhecia Eliseu. E ele disse: o que é que você tem em sua casa? O que é que você tem em tua vida? O que é que você tem feito dentro dos caminhos do Senhor? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, se dá um pouco de azeite numa botija. Por mais pequena que seja sua fé, né, que Deus queira que nós tenhamos uma fé pequena, né? Mas por mais pouca ou fraca que seja sua fé, você tem algo para oferecer ao Senhor. Você tem algo para se dedicar a dar ao Senhor. E ela disse: não tenho nada em casa, dá um pouquinho de azeite numa botija. É desse pouquinho que Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Não estou dizendo que Deus vai lhe enriquecer, não. O texto está dizendo isso, não. Como a gente prega sobre isso aí, conjecturando, eu creio, né? Mas quero usar de artifício. Deus não está dizendo que vai enriquecer a sua vida, não. Mas é das coisas pequenas que Deus quer fazer coisas grandes. São daquelas coisas que aos nossos olhos, aos seus olhos, parece ser impossível, que para Deus torna possível. Que como diz o texto de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Mas muitas vezes, por falta de fé, por falta de confiança, parece que para Deus tudo é impossível também. Mas haveria coisa demasiadamente impossível para Deus fazer? Então Eliseu diz: faz o seguinte, vai, pede vasilhas, não poucas, vasilhas ou vasos, depende da tradução, mas muitas a todos os teus vizinhos, entra em tua casa, fecha a porta entre tu e teus filhos. Aquela mulher poderia indagar o homem de Deus. Aquela mulher poderia verdadeiramente questionar essa profecia. Mas ela creu na profecia. Para que eu pedir vasilhas, não um pouco, mas muitas, se só tem um pouco de azeite sobre a minha botija? Mas ela não questionou o homem de Deus. Ela obedeceu à voz do homem de Deus. Porque ela sabia que ali estava falando um porta-voz de Deus. Trazendo para a nossa realidade hoje. Quantas vezes Deus tem falado ao meu e ao teu coração? Tem usado pessoas verdadeiramente com intimidade com Deus para falar a mim e a você. E quantas vezes você tem orado ao Senhor, Deus tem falado contigo mesmo e você acha que é coisa da sua cabeça? E quantas vezes nós temos obedecido à voz do Senhor? Porque a primeira oração, irmão, que nós temos que crer é a nossa oração. Nós temos esse livre acesso, quando Cristo rasgou aquele véu de alto a baixo, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Mas tem pessoas que elas querem se encostar nas orações dos outros. Ou começam a acreditar que os outros têm mais fé e oração, mais intimidade do que ela própria. E por isso vêm as falsas profecias, vêm falsos ensinamentos. Aí não acontece nada, aí elas se frustram, se decepcionam, começam a abandonar a sua fé, a sua crença, até estar na lama. A primeira coisa que deve crer é na sua oração. Aquela mulher creu, porque o homem de Deus falou. Ela não questionou, mas ela creu primeiramente nela, que tudo que ele falou é a verdade. Então, a única profecia que nunca falha é a palavra de Deus. São poucos que buscam. Querem buscar profetada, falsos profetas. Não é que Deus não usa. Deus ainda usa em dom de profecia, porque profeta, segundo a Bíblia, não tem mais o ministério de profeta. Existem pessoas usadas por misericórdia no dom de profecia. Mas o único profeta nascido de mulher, o maior profeta, foi João Batista, abaixo de Cristo. Então, o que acontece? Aquela mulher sai dali,
e começa a pedir vasilha aos seus vizinhos. A primeira coisa que aquela mulher teve foi fé. Ter atitude de procurar um homem de Deus e ter fé. A segunda coisa que aquela mulher teve foi que ela tinha uma boa reputação diante dos seus vizinhos. Por isso que ela conseguiu vasilhas. Não poucas, mas muitas vasilhas. Eu tenho que fazer isso. Como é que está a nossa reputação na nossa vizinhança? Como é que está a minha reputação dentro do meu trabalho? Como é que está a nossa reputação diante da sociedade? Ou se eu só tenho uma reputação quando estou na igreja, mas quando eu saio de lá, eu sou outra pessoa. E aquela mulher pega aquela vasilha, segundo a palavra do homem de Deus, entra em sua casa com seus filhos, fecha a porta e começa agora, pela fé, a deitar o azeite. Ela teve fé, ela tinha reputação e agora põe em prática, que é a terceira coisa, ela começa a pôr em prática tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Não adianta você ouvir a voz de Deus. Não adianta você meditar na palavra de Deus se você não crer. Tem que crer. E não adianta você ouvir a palavra de Deus e crer e não pôr em prática aquilo que você ouviu. Porque fica só ali, mas você não põe para fora. Não expõe ou põe em prática tudo aquilo que Deus falou para mim e para você. Então tem que ter fé. Tem que ter dignidade. E tem que ter prática. Não adianta orar sem ação. Por isso que é oração. Orar com ação. E aquela mulher começa a deitar o azeite ao ponto de encher. E botar a parte que está cheia e encher a outra vasilha. Ela sabia a quantidade de azeite que tinha naquela botija. Mas ela não se admirou-se. Ela continuou crendo. Ela continuou enchendo as vasilhas. E quando tem vasilha, ela continuou enchendo vasilha e pondo a parte cheia e trazer vasilha e enchendo. Muitas vezes nós queremos ficar perplexos com o que Deus está fazendo em nossas vidas, ao ponto que a gente para. Não continua. Acha que ele está bom, acha que tá de bom tamanho. Não. Você tem que pôr a parte que está cheio. Do que você tem se enchido mais? Da presença de Deus? Ou das suas redes sociais? Do que você tem se alimentado mais? Da palavra de Deus? Ou das suas redes sociais? Do que você tem tido mais tempo na sua vida? De meditar um pouco na palavra de Deus? Você entendeu, né? Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, dá sono, dá cansaço, dá tudo. Mas quando estamos nesse abençoado aqui, é horas se brincar. Então aquela mulher, ela começou a encher a parte que estava cheia, botou a parte que estava cheia, e começou a encher. Ao ponto de ela dizer assim, me dá mais uma vasilha. E seus filhos dizem, acabou-se, não tem mais vasilha. A Bíblia diz que o azeite parou de jorrar. Não acabou, ele parou de jorrar. Agora vem a parte crucial da palavra, desse texto, em que muitos não querem expor a verdade do texto, que é a hermenêutica do texto, a exegese do texto, né? Expor as pessoas. Porque aquela mulher, ela volta ao homem de Deus e conta tudo o que aconteceu. Tudo que você fez, me falou, eu fiz, pôr em prática. E tá tudo lá cheinho. E agora? Ele disse, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e tu, teu filho, vivei do resto. Tem pessoas que querem receber os milagres de Deus, recebem as bênçãos de Deus, mas querem ficar acomodada, deitada, estarrecida, vivendo do bom e do melhor, mas sem fazer nenhum esforço. Não quer orar, não quer jejuar, não quer meditar a palavra, mas quer uma palavra, mas quer que Deus abençoe, mas não quer fazer nada. Aquele homem disse, está tudo cheinho, tá, o milagre aconteceu, agora vai trabalhar. Vai fazer a tua parte, vai te esforçar.
ao azeite. Quem quer azeite, só quer azeite. Quer comprar azeite. Ao que é possível o homem fazer, o homem faz, diz a palavra de Deus. Agora, o impossível, somente Deus faz. E tem pessoas que ainda querem fazer aquilo que não é que lhe cabe fazer, que é o impossível. E acaba se decepcionando. Então, Josué estava lá. Todo Israel, todo mundo de luto. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Disse Josué, meu servo Moisés morreu. Mas eu tenho uma promessa para fazer esse povo que eu prometi. E tu vai ser o sucessor de Moisés. Então, tão somente levanta-te e esforça-te. Tem bom ânimo. Medita a palavra dia e noite. Para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Esse Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem pessoas que querem pegar trechos de versículos, sem contexto, para poder pegar heresias. Mas estou pegando contexto e contexto dentro da palavra de Deus. Aquela mulher tinha um problema, tinha uma necessidade, estava ao ponto de perder seus 2 filhos, depois de perder seu marido. Ela não desistiu, ela continuou insistindo. Ela buscou ao homem de Deus. O homem de Deus lhe deu a palavra vinda de Deus. Profetizou na vida daquela mulher. Aquela mulher creu, botou em prática. Mas agora vem a parte que ela tem que fazer, a parte dela. Deus, ele honrou aquela mulher. Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer te abençoar. Mas ele também quer que você faça a sua parte. Ele quer que eu faça a minha parte. Que até para ir para o céu, ele diz que o reino do céu é tomado à força. Tem que nos esforçar. Tem que abandonar esse mundo de pecado. Tem que abandonar essas coisas do mundo. Não é mesmo o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz a palavra de Deus. Então, santificar-se é se separar cada dia mais. Não fazer as coisas do mundo. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis esse século. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele está dizendo a você o seguinte: eu quero te abençoar. Deus está dizendo que eu quero te abençoar. Eu vou te abençoar. Mas você também tem que fazer a sua parte. Não é ficar de braço cruzado. Não é ficar deitado, relaxado, esperando, não. Tudo tem que ter o seu esforço. O maná caiu do céu. Deus fez a parte dele. Mas ele disse, vocês vão colher a porção do dia. Quer dizer, vocês vão trabalhar. Vão se esforçar. Não caiu no pratinho dele, na boquinha, não. Caiu no chão. E eles têm que colher a porção do dia, todo dia. Mas tem pessoas que querem receber a bênção de Deus. Querem receber as dádivas de Deus, mas não querem fazer nada para a obra de Deus. Ah, pregar é para pastor. Ah, eu não sou pregador. E quem disse que para pregar tem que ser pregador? Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Ele não deu ordem para pastores em especial. Ele deu para todo mundo que aceita Cristo. Todo aquele que vem a Cristo e eu aceito como Salvador, ele tem que dar de graça o que recebeu de graça. Então ele tem que pregar o evangelho também, anunciar a salvação, anunciar o que Cristo fez na sua vida, para que as pessoas alcancem o mesmo entendimento e aceitem Cristo. O ID não é para pastor, só. O ID não é para diácono, só. O ID não é só para os obreiros, é para todos. Jesus deu uma ordem, ele não pediu um favor. Ele disse a você e a mim, ide e pregar o evangelho. Aquela mulher põe em prática o que a palavra de Deus disse. Que aquele homem de Deus disse a ela. O que Deus falou com ela. Mas aí Deus disse a ela, vai, vende, te esforça-te, faz tua parte, paga a tua dívida e tu, teu filho, fica rico? Não, vivei do resto. Então, que você nessa noite, manhã, tarde, não sei que dia você vai ver esse vídeo,
você possa verdadeiramente ler texto e contexto. Não só textos isolados, mas entenda o que a Bíblia quer trazer para mim e tua vida. Você já pode ter ouvido muitas pregações sobre essa palavra, mas eu estou expondo aqui o que o texto está dizendo. Deus, ele faz milagre, ele não faz mágica. Deus, ele opera milagres em nossas vidas. Deus, ele faz o impossível acontecer na minha e na tua vida. Mas você não tem que ficar de braços cruzados, não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que crer. Você tem que ter um bom testemunho. Ser verdadeiro. Ter caráter. Você tem que pôr em prática tudo aquilo que Deus está falando para mim e para você. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. É entrar aqui e descer aqui. Escondi a tua palavra no meu coração. Davi não falou desse coração, não. Você só vai só bombear sangue. Ele falou que escondeu no seu coração, na sua mente, no seu subconsciente, para não pecar contra ti. Então você que me ouve, pratique a palavra de Deus. Se esforce em obedecer à voz de Cristo. E põe em prática tudo aquilo que Deus está falando no teu coração. Aí você será bem sucedido. Foi isso que disse Josué. Então somente esforce-te e tem bom ânimo. Nem te desvie para a direita nem para a esquerda. Medita na palavra. Come a palavra. Vive a palavra. Pratique a palavra. Para ter o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você verdadeiramente quer aprender a palavra de Deus, que aqui nós vamos falar da palavra de Deus. Eu vou falar da palavra de Deus para mim e para você, porque a palavra de Deus, ela não me isenta dela, ela me inclui também nela. Que tem pessoas que só querem pregar para os outros, mas esquece que a palavra de Deus também inclui o pregador na palavra. Então esse conteúdo você vai ouvir de mim nesses vídeos de hoje por diante. Então se você gostou, deixa teu joinha. Ou deixa não gostei desse conteúdo. Porque você vai ter o conhecimento da palavra de Deus. Juntos nós teremos o conhecimento da palavra de Deus. Então se você gosta, compartilhe esse vídeo. Mostre para pessoas que a verdadeira palavra de Deus, tem homens que pregam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Deixa teu gostei. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém?